Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre a corrida espacial. Agora, além da velha disputa entre Rússia, Estados Unidos e a China, mais recentemente, e o Japão, que acaba de pousar uma sonda em um meteoro, as empresas privadas também investem pesado rumo à exploração do espaço. E tem até viagem turística marcada. Veja mais na reportagem. Há meio século, o homem partia para missões espaciais. O primeiro a dar um passo na Lua foi Neil Armstrong, em 20 de julho de 1969, a bordo da Apollo 11. Os russos ficaram um passo atrás, mesmo chegando ao espaço um pouco antes, em 1961, com o astronauta Yuri Gagarin. Desde então, a briga por quem vai mais longe continua. Nos últimos anos, ela vem se acirrando. Em meio à disputa, a China se tornou o terceiro país a pousar uma sonda na Lua em 2 de janeiro de 2019, no chamado lado oculto ou lado escuro. A capacidade de aterrissar do outro lado do nosso satélite é uma conquista técnica que nem Rússia nem Estados Unidos alcançaram. Marte também não é mais novidade para os americanos depois da missão Opportunity, que chegou ao fim após 15 anos de exploração à superfície do planeta vermelho. E só parou porque o robô explorador OPI perdeu a comunicação com a Terra em junho de 2018. Até o Brasil entrou em missões espaciais. O brasileiro e hoje ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, fez parte da missão à Estação Espacial Internacional em 2006. A novidade é que agora as empresas estão tomando o lugar dos governos na corrida espacial. Richard Branson, dono do grupo Virgin, tem planos para voos turísticos na órbita da Terra. No ano passado, outro empresário, Elon Musk, usou foguetes Falcon, que já são utilizados na Estação Espacial Internacional, para lançar um carro modelo Roadster da Tesla, dirigido por um traje espacial chamado Starman, na direção de Marte. A transmissão ao vivo foi ao som de Space Oddity, de David Bowie. Temos uma festa aí no espaço. Para debater o assunto, convidamos Altair Stemler da Veiga, mestre em Direito Espacial, e Carlos Augusto Teixeira de Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira. Muito obrigado pela presença dos dois aqui no nosso programa. Professora, existe um código internacional de exploração espacial? Não, o código propriamente dito ainda não. Nós temos todos os tratados, que são as leis de direito uniforme, onde estão alinhados todos os princípios inerentes ao direito espacial. Se nós pudéssemos falar alguma coisinha desses códigos, o que pode ser feito e o que não se pode fazer no espaço? Existe, assim, uma normativa para isso? Olha, o primeiro tratado do espaço, que é a convenção que delimita, né, os princípios do espaço, deixa bem claro que a exploração do espaço é para fins pacíficos. Deixa claro isso. Isso é claríssimo na legislação espacial. Isso tá? Está sendo mantido, professora? A senhora acredita? Está. Até onde a gente tem esse conhecimento, não há dúvida nenhuma, porque a condição dessa corrida espacial inicial foi com a Guerra Fria. Tá? Ela já surgiu meio com fins militares, né? Exatamente. Mas mesmo assim, nós não tivemos grandes incidentes com relação a essa questão de afrontar a pacificidade do espaço. Ao contrário, tem até uma cooperação. Exatamente. Né? Então, o que nós analisamos com relação à Rússia e Estados Unidos na época da Guerra Fria é exatamente isso. Pensava-se numa militarização do espaço, mas não foi bem isso que houve. O que houve é a questão do poder para se ter um poderio bélico mais acentuado com relação ao espaço. Já voltamos com a senhora. Coronel, a questão do Brasil, como é que o Brasil fica? Nós vimos aqui agora há pouco um VT espetacular falando das conquistas, das propostas, dos projetos, viagens turísticas, empresários entrando nisso. Como é que o Brasil está nessa corrida? Nós temos muitos sonhos, né? Mas Não estamos correndo ainda. Não, ainda não. Nós começamos juntos com muitos desses protagonistas, né? No início da corrida espacial, tirando os dois principais, nós estávamos praticamente no mesmo patamar de Índia, de China, depois da Coreia do Sul.
Mas, infelizmente, nós ficamos atrás por uma dificuldade meio conjuntural do Brasil, dificuldade de planejamento, de consistência de investimentos. Então, nós temos algumas realizações na área de espaço, alguns nichos de excelência, mas como um programa espacial completo, como um programa de Estado, realmente nós temos um bom caminho a recuperar o terreno e é o que se espera a partir de agora, né, ter mais consistência nas nossas atividades e realmente dar ao Brasil, que é uma potência mundial, um programa no nível que se espera para atender às necessidades do país. A nossa base lá de Alcântara, muito se falou sobre aquela base quando ela estava em operação com os cientistas da Ucrânia. Esse contrato existe ainda ou já expirou? Não, a cooperação com a Ucrânia para aquele projeto especial, que era com o Ciclone 4, ela foi interrompida, né? O Brasil denunciou o tratado, o projeto foi interrompido e a empresa está foi extinta no Brasil, né? Está em fase de liquidação dos seus compromissos. Mas isso assim, não impediu em nada o que já vinha sendo feito em termos do programa autônomo no Brasil. Então, as atividades que estão previstas no Programa Nacional de Atividades Espaciais, elas prosseguem, principalmente com os lançamentos suborbitais, né? Os foguetes que sobem, fazem um voo parabólico e retornam. O que nós não retomamos ainda são as atividades visando o lançamento de satélites. Por quê, Coronel? Nós tínhamos, então, uma missão espacial completa brasileira, que tinha um objetivo muito ambicioso, que era de lançar satélite brasileiro com um veículo lançador, um foguete brasileiro, saindo de um centro de lançamento nacional. E essa missão tinha 3 pernas, né? A parte do centro de lançamento foi implantado em Alcântara, é tido como o centro mais bem localizado em todo o mundo até hoje. Os satélites, o nosso instituto INPE produziu os primeiros satélites de sensoriamento remoto, mas o veículo lançador em si, ele era um desafio realmente enorme, né? E o Brasil teve dificuldades, principalmente com fornecimentos exteriores, né? Nós sofremos uma série de embargos e o projeto foi atrasando, de forma que esse veículo lançador de satélites, ele só veio a ser lançado os primeiros protótipos no final dos anos 90 e houve voos parciais, né? O primeiro lançamento ele já teve uma falha logo no primeiro estágio. O segundo lançamento, que foi em 99, a falha foi no segundo estágio e, infelizmente, em 2013, nós tivemos um acidente em terra, antes realmente do lançamento. Isso traumatizou muito o projeto. Todo o projeto foi submetido a uma análise muito rigorosa, inclusive por organizações internacionais, e isso coincidiu também com uma dificuldade muito grande do país em continuar investindo, né, com pessoas e com recursos financeiros para retomar o projeto. Perfeito. A gente volta daqui a pouquinho a falar desse projeto brasileiro. Professora, as empresas estão subindo para o espaço, querendo vender viagens turísticas. Como é que a senhora analisa isso, professora? Eu analiso de uma forma muito própria, muito boa, inclusive para a exploração espacial. A senhora iria para uma viagem dessa? Não? Iria. É? Iria sim. Eu tenho até um amigo que ele brincava muito comigo quando eu chegava, que eu sabia que eu era mestre em direito espacial, ele falava assim, chegou o nosso astronauta. Então, eu achava interessante e sempre achei que a pesquisa e o desenvolvimento de artefatos espaciais e mesmo da parte científica com relação ao espaço não pode vir só da área estatal, né? As convenções, os tratados espaciais, eles denominam o chamado Estado lançador, né? O Estado lançador tem a sua responsabilidade. Com o crescimento dessa corrida espacial, nós tivemos todas essas empresas que já começaram no sistema. Agora, isso não quer dizer que elas não possam ser responsabilizadas caso haja algo, porque nós também temos uma convenção de responsabilidade por danos causados por objetos espaciais. Temos essa convenção? Temos essa convenção. É dura? O código é duro, professora? Olha, por exemplo, se alguém subir e por algum engano causar uma explosão de uma base de alguém lá em cima. Se ele for só o lançador, ele terá a responsabilidade objetiva de arcar com tudo isso. Se ele tiver mais outro lançando com ele, que se não me engano é o caso, o Brasil lança com a China, há uma responsabilidade solidária com relação aos danos causados. O terceirizado, no caso. Exatamente. Agora, as empresas que trabalham juntamente com os estados, né, e com as agências, que nós temos as agências espaciais, elas têm
essa responsabilidade com relação ao programa que elas estão lançando. Perfeito. A China, como nós vimos na nossa reportagem, acaba de pousar no lado escuro da Lua, né? Sabe-se, por algumas informações, que a China busca um combustível chamado hélio 3. Isso. Nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria, Coronel. Parece que está todo mundo querendo buscar algumas coisas meio secretas lá em cima. Como é que o senhor analisa isso com a sua formação de engenheiro e ainda militar? O espaço ele é muito amplo, né? E as possibilidades são enormes, até pouco conhecidas. Mas em termos de produtos, né, que podem ser buscados no espaço, sejam gasosos, sejam sólidos, já se tem um mapeamento muito interessante do que existe em cada corpo celeste, pelo menos esses mais próximos. Então, esse isótopo ele é interessante, ele tem um potencial de ser utilizado para a produção de energia elétrica, por exemplo, né? Mas só que ele precisa de um reator de fusão. E essa tecnologia, ainda em terra aqui, ele está no nível de pesquisa. Então, esse material, eventualmente, no futuro, né, quando nós tivermos um reator capaz de fazer fusão nuclear, ele poderia ser interessante. Mas não é, digamos, a única aplicação, né? Existem diversas possibilidades aventadas sobre a exploração da Lua, né? Seja de reciclagem de materiais, seja como uma base intermediária para se lançar a outros planetas, seja como um local de reciclagem, por exemplo, de todos os satélites que hoje já estão ficando inoperantes, que estão orbitando em volta da Terra, em vez de ser trazidos para a Terra ou ficar ali como um lixo espacial, eles poderiam ser levados para a Lua e lá ser objeto de reciclagem. Então, são diversas as possibilidades. O que não pode acontecer é haver um aterro sanitário na Lua, né, professora, com esses satélites, né? Olha, nós não podemos ter um aterro sanitário na Lua, mas a órbita geoestacionária já está bem complicada com relação ao lixo espacial. Inclusive, a minha dissertação de mestrado é sobre o meio ambiente internacional e uma visão sobre o lixo espacial. Nós voltamos a falar sobre isso daqui a pouquinho. Não vá embora, o assunto continua. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa discussão sobre a retomada da corrida espacial. Nós falávamos no primeiro bloco sobre Guerra Fria, o coronel deu uma rápida explanação. Eu volto com a senhora. Existe uma Guerra Fria ou isso é tudo produção cinematográfica? Olha, se nós partirmos da premissa que o espaço exterior ele está ali assentado para fins pacíficos, de qualquer forma, há algo velado nisso aí. Porque começou com os Estados Unidos e Rússia, com o poderio que eles começaram com os lançamentos na área espacial. Mas isso era para mostrar também o poder bélico e a questão da força. Hoje, não é que nós não tenhamos essa Guerra Fria tão direta como aconteceu no passado, recente, mas nós temos uma disputa de poder com relação ao espaço. Quais seriam os principais players hoje? Olha, eu acho que a China, né? Nós temos também a Índia, né? Sim. Com um programa espacial muito acentuado. Que está no BRICS, né? Isso. Sim. Nós temos os Estados Unidos, que continuam avançando, haja vista a posição da NASA com os seus projetos, com as suas pesquisas. E nós temos a Rússia, que nunca parou também com o programa espacial. E o Japão que está ali, né? O Japão chegou agora. O Brasil também não está longe disso. Como ele falou, e eu vivi bem Alcântara, Alcântara é um centro de lançamento espetacular. Né? Se for levado a termo, como se pensa com relação a Alcântara, nós teremos uma coisa de primeiríssimo mundo. Existe a possibilidade de usarmos a base de Alcântara no Maranhão, é bom dizer onde fica bem, né, essa base, como sendo uma base internacional para lançamento de vários satélites, de vários equipamentos espaciais, como se fosse uma base logística alugada? Existe a possibilidade? Ela foi concebida assim. Né? O nosso programa, aproveitando que aquela região é muito bem localizada e que existe um espaço naturalmente protegido, né, muito favorável para lançamentos, ela foi pensando em atender não somente ao Programa Espacial Brasileiro, como também atendendo a possíveis outros operadores. Na época se falava mais em operadores governamentais, mas hoje, como a professora mencionou, existem diversas empresas no mundo que têm interesse em operar em Alcântara. Então, o que se está estudando no momento é qual seria o melhor arranjo
jurídico e econômico para poder fazer esse tipo de exploração. Por que Alcântara é tão privilegiada assim? Porque Alcântara, para lançamento, ela tem uma área de subida que não atinge populações. Ela é um dos poucos centros espaciais do mundo que tem essa condição. Está direto no mar ali, né? Exatamente. É uma condição espetacular. E nós não podemos perder o trem da história, né, doutor Moura? E nós temos outras vantagens, né? Para lançamentos com inclinação equatorial, né? Ela está próxima do Equador, você gasta menos energia para chegar onde você precisa. Aquela região ali, graças a Deus, né? Não tem esses problemas de grandes desastres ambientais como tem em outros lugares, tufões, terremotos, coisas desse tipo. Então, é um conjunto de coisas que permite a Alcântara ser muito bem localizado, muito favorável, por exemplo, para uma empresa de baixo custo, em vez de lançar lá dos Estados Unidos ou de um outro local que é mais concorrido ou que é menos favorável ou onde o seu foguete fica com desempenho prejudicado, em Alcântara ele pode ter um desempenho muito melhor e com uma flexibilidade que outros centros de lançamento não permitem. A questão do uso militar do espaço. A senhora já disse no primeiro bloco que há um código internacional que proíbe o espaço como sendo uma plataforma militar. Porém, todo sistema de inteligência eletrônica das grandes potências usa o espaço para espionagem. Existe até aquela imagem dos 5 olhos, tem até uma série passando sobre isso numa dessas televisões, onde o cenário é dentro de uma agência na Austrália, em Pine Gap, onde funciona um dos principais centros de observação satelital do mundo. Tendo esta base, pegando os sinais do espaço, isso não seria o espaço para uso militar? Em princípio, eu não acredito, porque nós temos um organismo chamado ONU, onde tem todas as condições, inclusive na área jurídica, para discutir esse tipo de assunto. Nós tentamos, inclusive na época, eu participei no COPUS, de tentar trazer a votação da Convenção de Sensoriamento Remoto. Houve alguns países que nos apoiaram, outros que foram contra. Essa questão da espionagem, eu acredito que ela nunca vai deixar de existir. Isso é óbvio. De uma maneira ou de outra? Ou outra. Mas quanto à militarização do espaço, eu não acredito que isso aconteça. Porque se tivesse que acontecer, já teria acontecido. Se nós levarmos em consideração que os próprios programas espaciais, com relação inclusive a mandar astronautas para o espaço, é feito em conjunto, eu não acredito que haja uma militarização do espaço. Coronel, o que o senhor acha? Na verdade, o que a gente tem, o pano de fundo de tudo isso, são grandes disputas econômicas, né? Vou dar um exemplo concreto que talvez para a maioria da população seja uma novidade. Hoje já existe tecnologia de satélite que permite você lá do alto, né, observar numa região do mar onde que estão os cardumes de peixes mais favoráveis. Então, a Índia, por exemplo, já tem um serviço de satélite trabalhando em prol da sua indústria pesqueira. Então, ela está usando os melhores meios possíveis para favorecer a sua indústria. Agora, é claro que nessa busca de mais resultados, às vezes os países começam a se esbarrar, né? Então, interesses econômicos, às vezes, provocam certos conflitos. E existem, claro, né, como o senhor mencionou, né, sistemas que apoiam hoje as operações, sejam logísticas das indústrias, sejam operações militares. O GPS ou sistemas de posicionamento, né, e de tempo são sistemas típicos. O Exército americano, as Forças Armadas americanas usam isso em apoio a todas as suas ações no mundo inteiro. É claro que se eles tiverem esse serviço de alguma forma impactado no jargão militar, né, se for jameado, as operações em terra serão prejudicadas. A senhora estava falando exatamente da sua tese, uma das suas teses, né, sobre lixo espacial, Guerra Fria. Fala um pouquinho para nós sobre isso, professor. As discussões começaram, porque aí os Estados Unidos começaram a lançar daqui a Rússia, daqui, para mostrar o seu poderio bélico. Isso foi entupindo a órbita geoestacionária de detritos. Tá? Dá para prever, mais ou menos, fazer um diagnóstico desse lixo em toneladas, professor, ou não?
Eu acho que tem mais de 86, 85 mil nessa órbita aí. 85 mil objetos? Objetos. O que acontece é o seguinte, os objetos eles batem uns nos outros, porque eles estão já fora de uso, e isso cai. A sorte é que nós temos uma camada protetora da Terra. Agora, a grande questão é o seguinte, o que isso faz com o meio ambiente? O que faz, professora? Né? Tem certos materiais que são utilizados em foguetes, principalmente os antigos, porque agora eles estão nessa corrida para minorar essa condição e estão trazendo, não só as empresas, como os estados estão trazendo, as agências, materiais menos poluidores que não afetam tanto o meio ambiente. Eles não caem muito grandes, né? É difícil ter um pedaço maior, porque com o impacto da entrada na atmosfera, eles se esfacelam. Até pensam de vez em quando que é uma estrela cadente. Não é, é um lixo espacial. Tá? Agora, o grande problema é a gente continuar questionando juridicamente, tecnicamente e cientificamente aonde vai parar isso. Porque todas as agências, a ESA, a NASA, né, todas essas agências aí, elas estão muito preocupadas em resolver esse problema. Pensou-se até num aspirador que pudesse buscar isso. Mas a grande questão é a seguinte, você faz um aspirador para tirar esse lixo da órbita... Vai botar onde o lixo? Vai botar onde o aspirador? Nós temos já uma consciência mundial sobre a necessidade de se fazer alguma coisa, até porque algumas órbitas estão ficando congestionadas, então algo tem que ser feito. Vamos separar em duas partes. Na parte de lançamentos, né, porque a gente já viu pelas imagens, né, um veículo lançador, normalmente ele é feito de vários estágios, à medida que acaba o combustível de um estágio, ele é descartado, vai para o próximo e aquilo volta à Terra. Né? Um dos grandes avanços, por exemplo, da SpaceX, é que ela está tentando reaproveitar esses estágios, então eles estão voltando de forma controlada. Né? Isso é um tipo de avanço. Um outro é o seguinte, os satélites, pelo menos os de maior porte, eles já estão sendo lançados de forma que, antes que eles esgotem todo o seu propelente, para poder fazer manobras, que eles deixem uma reserva, de forma que, ao estiver chegando ao final da vida útil, eles são manobrados e deslocados para uma órbita chamada de cemitério, uma órbita onde ele não vai atrapalhar mais ninguém. E, como a professora disse, já existe uma série de iniciativas, né, que estão na fase ainda de exploração de possibilidades tecnológicas, de laçar satélites ou de fazer manutenção deles em órbita. O próprio ônibus espacial, quando estava funcionando, ele foi usado para esse fim. Né? O reparo do telescópio Hubble foi feito dessa maneira. Né? Ele foi alcançado na posição que estava, foi feita a manutenção no próprio espaço e foi recolocado. Então, existe uma série de possibilidades, mas ainda estamos na fase de experimentação e hoje o custo-benefício disso ainda é muito caro. O cemitério. E o interessante dessa colocação é que o próprio Hubble sofreu muito com o lixo espacial. Sim. Com ele. Né? Ele teve algumas avarias, então o ônibus, quando bem lembrado, o ônibus espacial foi para fazer isso, porque ele estava sendo muito avariado por conta do lixo que estava por ali. Esse cemitério espacial, ele já está em funcionamento? Já tem objetos sendo deslocados para lá, não? É uma órbita específica, que ela não tem utilidade prática para fins de observação da Terra ou outro fim, né? E que foi reservada, então, para que sejam deslocados para ela objetos já fora de aplicação. E aquelas órbitas onde o objeto vai ficar lá por centenas, milhares de anos, né? De forma que, pelo menos no curto prazo, ele não cause perigo nem para os objetos que estão lá em cima, nem para nós aqui na Terra. Perfeito. Em relação à cooperação que nós estávamos comentando no começo do programa, cooperação de várias nações, algumas concorrentes entre si, caso de Rússia e Estados Unidos, a China e os Estados Unidos parece que não conseguem fazer uma cooperação no espaço, né? Não tem, parece que existe até uma lei que proíbe técnicos americanos de estabelecer uma relação mais próxima dos técnicos chineses por meio de espionagem. Eu acho que essa questão de Estados Unidos e China, e eu acho que está muito mais na condição de quem é que vai tomar conta do espaço em determinada vertente para que eu possa estar melhor que você.
Eu vejo muito por aí. Agora, com relação a essa cooperação técnica, se isso acontecesse, seria muito bom para a humanidade. Num tempo mais atrás, no início dessa subida e dessa corrida espacial chinesa, eles até que se chegaram. Não teve, assim, tanta rusga, mas eu não sei como isso será no futuro. Eu penso e acredito que a curiosidade do homem por buscar o desconhecido, o espaço é um desconhecido. Né? Nós não tínhamos planetas fora da órbita, né, solar. Hoje nós temos quantos? Inúmeros. Né? A gente hoje fala em exoplaneta. O que quer dizer? Planetas fora do sistema solar. Né? Então, tem muitos. Né? Agora, nós conhecemos 4% só do espaço. Só. Né? O resto é escuro. Nós temos... O que acontece é o seguinte, eu não sei se o Coronel Moura concorda comigo, o homem vai continuar olhando para cima e perguntando o que tem lá. Coronel, que eu posso buscar. O senhor concorda com isso? Nós estamos numa fase de iniciar a era das futuras grandes navegações, né? Só que agora no espaço, né? Perfeito. Pessoal, papo maravilhoso, mas infelizmente chegamos aqui ao final do nosso programa. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui com a gente. Por isso que eu vou deixar um recado aqui de Camões. Ele dizia, por mares nunca dantes navegados. E nós temos que pensar que por espaços também nunca dantes navegados. Mas a gente chega lá. Muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.